Vou terminar isso logo. Seguinte, ó, já vou deixar um recado para vocês. Tem alguns exercícios aí nessa aula 8 que envolve mais de um corpo, ou 2 ou 3 corpos. Esses exercícios eu vou pedir para que vocês deixem para fazer por último, porque eu vou mandar a resolução desses exercícios bem explicadinho para servir como exemplo para vocês, tá? Porque é algo que, assim, pessoalmente fica muito fácil de fazê-los entender. Agora, por vídeo eu ainda estou vendo uma estratégia para ficar mais simples, para que eu consiga atingir meu objetivo em relação ao aprendizado de vocês, tá? Então, por favor, tentem só resolver exercícios de leis de Newton que envolvam um corpo só, beleza? E, para finalizar a parte teórica, eu vou falar sobre a terceira lei de Newton. Vocês sabem que a terceira lei de Newton ela é conhecida como o princípio da ação e reação. Ou seja, para toda força de ação existe uma força de reação. Isso significa, o que isso significa? Se um corpo A faz uma força no corpo B, naturalmente B vai exercer uma força sobre A. Seja essa força de campo, seja essa força de contato, certo? Então, beleza. Agora, o que se sabe? Se sabe que, através deste princípio, que a força de reação, ela vai ter sempre a mesma direção, a mesma intensidade é a mesma coisa que módulo, porém elas vão ter sentidos opostos. Daí vem a terceira lei de Newton propriamente dita. Para toda força de ação existe uma força de reação com mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu empurrar esse corpo A para a direita, se eu empurrar ele para a direita, naturalmente ele vai fazer uma força em B, ó. A força que A vai fazer em B é essa força aqui, ó. Força que A faz em B. E quando que eu vou estudar essa força que A faz em B? Quando eu estiver olhando para o corpo B, porque essa força está atuando no corpo B. E isso que eu estou falando é algo que as pessoas costumam confundir, tá? Então, essa força que A faz em B é uma força que atua especificamente em B. Pela lei da ação e reação, o que B vai fazer? Vai fazer uma força de reação. Essa força vai chamar força que B faz em A. E o que ela tem? A mesma direção, ó. As duas têm a mesma direção, horizontal. As duas têm a mesma intensidade, que eu represento aqui pelo tamanho, é o módulo. E tem sentidos opostos. Quando que eu vou estudar a força que B faz em A? Quando eu estiver estudando o corpo A, porque essa é a força que atua no bloco A. Correto? Então eu posso dizer que forças de ação e reação se anulam? Não, porque quando eu vou estudar a ação, ela está num corpo. Por exemplo, aqui, a ação está em B. Então, uma das forças desse par está num corpo. E a reação está em quem? Está em A. Se a reação está num corpo diferente, eu nunca vou poder falar que essas duas forças se anulam justamente por não atuarem no mesmo corpo. Correto? Então, forças de ação e reação nunca se anulam, pois atuam em corpos diferentes. E o que causam? Efeitos diferentes. Por exemplo, se eu e a Lu estivermos aqui, um de frente para o outro, os dois de patins. Eu nem vou contar para vocês aqui o que aconteceu em Monte Verde, mas tudo bem. Patins, patinação no gelo. Se nós nos empurrarmos, a força que eu vou fazer na Lu e a força que a Lu vai fazer em mim, são forças de ação e reação. Força que A faz em B, força que B faz em A. Ação e reação. Os efeitos vão ser os mesmos? Não, porque como eu tenho um pouquinho mais de massa que ela, só um pouquinho, eu vou sair com uma velocidade menor, eu vou ter uma aceleração menor, enquanto ela vai sair com muito mais velocidade, certo? Isso significa, eu estou dando esse exemplo só para mostrar para vocês que força de ação e reação não se anulam, pois atuam em corpos diferentes e, portanto, os efeitos causados em cada corpo vão ser diferentes. Por exemplo,
quando eu empurrei o bloco A aqui, essa força que eu fiz aqui, esse bloco A empurrou o bloco B. O efeito foi produzir uma variação na velocidade de B. E a força que B fez em A, o que produziu? Produziu uma resistência ao movimento. Se não existisse essa força que B faz em A, eu conseguiria uma aceleração muito maior para o A, porque só teria ele ali para empurrar. Então, para cada corpo envolvido no par ação e reação, você tem um efeito diferente, certo? Então é isso. Ação e reação não se anulam. Fechou? Então vamos relembrar aqui, 3 princípios. Primeiro, o princípio da inércia. O que diz? Que um corpo tende a permanecer no seu estado inercial. Se ele está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Aliás, se ele está em movimento, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Os dois casos representam um equilíbrio. O repouso, o equilíbrio estático, e o movimento retilíneo uniforme, o equilíbrio dinâmico. Em ambos os casos, a força resultante, ou seja, a soma de todas as forças que atuam nos corpos, é zero. Segundo a lei de Newton, diz que a força resultante é diretamente proporcional à aceleração, onde a constante de proporcionalidade é a massa, força igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação, diz que para toda força de ação existe uma reação com a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos. Forças de ação e reação nunca se anulam, pois atuam em corpos diferentes, causando efeitos diferentes. Exemplo clássico: eu tenho uma pessoa, está aqui uma pessoa, numa superfície horizontal, e ela está em repouso. Se ela está em repouso, significa que a soma de todas as forças que atuam sobre ela é zero. Que forças que estão atuando sobre ela? Para baixo, a força peso, e para cima a força normal, que é a força que essa superfície está fazendo aqui. Beleza. Força peso e força normal tem mesma direção? Tem. Qual direção? Vertical. Beleza? Tem mesma intensidade? Tem. Justamente porque elas estão se anulando, produzindo repouso. Certo? Ok. E tem sentidos opostos? Tem. Então eu posso dizer que força normal e força peso formam um par ação e reação? Não. Por que não? Primeiro porque ação e reação nunca atuam no mesmo corpo. E tanto peso quanto normal estão atuando no mesmo corpo. Beleza? Ok. Segundo, quem que seria a força de reação ao peso? Lembrem-se, força peso é a força, vamos pensar assim, peso. Se eu pensar no peso como sendo a ação, significa que a ação é a força que o planeta faz no corpo. Quem que seria a reação? Olha que interessante, se um corpo A faz uma força no corpo B, a reação é a força que o B faz no A. Então quem que é a reação? É a força que o corpo está fazendo em quem? No planeta. Então, da mesma forma que o planeta está puxando a gente lá para o centro dele, a gente está tentando puxar o planeta para o nosso centro. Certo? Então a força de reação ao peso está lá no centro da Terra. Por que a gente não consegue puxar o planeta para a gente? Porque ele tem uma inércia que para nós pode ser considerada infinita, é muito grande. E se a inércia é infinita, a gente não consegue tirar ele do estado dele, certo? Por isso que é o planeta que puxa a gente, não a gente que consegue puxar o planeta, mas a gente não deixa de efetuar essa força de reação ao peso lá no centro do planeta, beleza? Então peso e normal nunca formam par, ação e reação, nunca. Beleza? Então, finalizo aqui a parte teórica de leis de Newton e já vou aproveitar para fazer com vocês aqui os exercícios. Vou fazer 3 exercícios teóricos, tá? Para que vocês possam ter uma base
E novamente, não façam os exercícios que envolvem vários corpos, porque eu vou fazer alguns exemplos para vocês, beleza? Então, vai lá, exercício, pega a apostilinha aí, exercício número 23. A figura mostra dois corpos de mesmo material que estão empilhados e em repouso sobre uma superfície horizontal. Pode-se afirmar que, em módulo, a força que o corpo A exerce sobre o corpo B é nula? Não. O B não está apoiado em A, então o B está fazendo uma força em A. Se o B está fazendo uma força em A, então A faz uma força em B, que são forças de ação e reação. E em módulo, o que essas duas forças são? Iguais. Então você vai ter que procurar algo desse tipo. Olha lá. A força que o corpo A exerce sobre o corpo B é, item B, igual à força que B exerce sobre A. Perfeito, porque em módulo forças de ação e reação são iguais. Elas só são diferentes em sentido, porque elas têm sentidos opostos. Beleza? Questãozinha 24. Uma motocicleta de 120 kg se choca de frente com um automóvel de 800 kg em uma rua horizontal. Sobre a força sofrida pelos veículos devido à colisão, assinale o que for correto. As forças sofridas pelos dois veículos são iguais? Se você for olhar para as outras alternativas, ele está se referindo ao módulo. A força que o veículo, a força que a bicicleta fez no carro, eu posso dizer que em módulo é igual à força que o carro fez na bicicleta? Sim. Por quê? Porque são forças de ação e reação. Fechou? Então a alternativa correta da 24 é a A. E por último aqui, ó, questão 25. Vamos lá. Após a cobrança de uma falta num jogo de futebol, a bola chutada acerta violentamente o rosto de um zagueiro. A foto mostra o instante em que a bola encontra-se muito deformada devido às forças trocadas entre ela e o rosto do jogador. A respeito dessa situação são feitas as seguintes afirmações. 1. A força aplicada pela bola no rosto e a força aplicada pelo rosto na bola têm direções iguais. Perfeito. Ação e reação. Sentidos opostos. Perfeito. E intensidades iguais. Porém, não se anulam. Verdade? É exatamente o que diz a terceira lei de Newton. 2. A força aplicada pelo rosto na bola é mais intensa do que a aplicada pela bola no rosto. Falso, a intensidade é a mesma. 3. A força aplicada pelo rosto na bola atua durante mais tempo do que a aplicada pela bola no rosto, o que explica a inversão de sentido. Não, os corpos ficam em contato um com o outro no mesmo intervalo de tempo. Não tem como um perder contato e o outro manter contato. Certo? O tempo vai ser o mesmo. Beleza? E por último, a força de reação aplicada pela bola no rosto é a força aplicada pela cabeça no pescoço do jogador, que surge como consequência do impacto. Não, a reação da bola no rosto é a força do rosto na bola. A reação de A em B é B em A. E não com uma outra, vamos falar assim, com outro corpo C, tá? A reação se a força de ação é A em B, reação é B em A. Por isso que essa 4 aí é falsa. Então a alternativa correta, A. Beijo para vocês e até a próxima.